Olá, meus queridos amigos do Janela Central. Está no ar mais um Janela Cast e hoje nós vamos falar de quadrinhos. Isso, quadrinhos que não são exatamente aí de super-heróis tão conhecidos assim, né? O Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América. Não. Hoje nós vamos falar de um quadrinho do Black Hammer. Nós vamos falar do quadrinho do Black Hammer, não, né? Nós vamos falar de Black Hammer, isso. Do escritor Jeff Lemire. Nós vamos falar aqui do primeiro arco, né? Essas 4 edições publicadas aí pela editora Intrínseca. Antes de falarmos dessa obra aqui, eu peço para que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, @Janela Central, no YouTube, né, youtube.com/Janela Central, e nós estamos também no Spotify. É isso mesmo, nós estamos com o nosso podcast nas plataformas de áudio. Então procura aí no Deezer, no Spotify, em alguma outra plataforma de áudio aí, você pode estar acompanhando o nosso podcast, tá bom? Novidade para este ano, né? Esse é o primeiro podcast de 2022. A novidade é que nós teremos um novo quadro. É isso aí. Nós teremos um novo quadro que é o Diário de Classe, onde você vai mandar um e-mail para janelacentral@gmail.com e vai contar uma história que aconteceu contigo na escola, né? No teu período de escola. Quando você estudava, conta aí uma história que você acha que marcou a tua vida, tá? Então manda pra gente. Nós vamos fazer aqui a leitura dessa história, compartilhar com os nossos ouvintes, tá beleza? Ah, Daniel, mas eu não queria me identificar não, aconteceu uma história aí e eu não queria colocar o meu nome, não queria aparecer, né? Claro, você pode criar aí um nome artístico, ou no e-mail mesmo você pode, olha, eu não gostaria de ser identificado, não, tudo bem, não tem problema. A gente faz aqui o que o freguês manda! E olha só, você pode contribuir também para o nosso trabalho aqui no podcast, né, no Janela Central. O Janela Cast tem aí a chave Pix para que você possa contribuir com a gente, tá bom? Para que o nosso trabalho venha melhorar cada vez mais. Você pode ativar a chave Pix, que é o e-mail do próprio Janela Central, janelacentral@gmail.com. E aí, mandando um Pix de qualquer valor, você pode estar contribuindo para o nosso trabalho, tá beleza? Vamos que vamos! Olha, para quem me conhece já há algum tempo, sabe que eu tenho uma modesta coleção de quadrinhos, né? Estou começando aí devagarinho e tal. Inclusive, dou dicas para a galera de pessoas que têm uma coleção muito melhor, né? Tem aí anos e anos de coleção de quadrinho. Alguns canais que eu acompanho também, né? Eu acompanho o canal Pipoque Nanquim, que é do Bruno Zago, do Daniel e do Alexandre, né? Eles três ali têm o canal e a editora Pipoque Nanquim, né? Publicam quadrinhos muito bons. Tem também o canal do Dois Quadrinhos, que é o do Vinícius, e tem o Central HQs, que é o Fernando. Geralmente eu acompanho esses 3 canais para ficar um pouco ali por dentro do que tem saído nas bancas, tem saído de coleção por aí, tá? Para você que quer começar a colecionar quadrinhos, eu tenho um guia muito bom no canal do Janela Central, falando sobre um guia completo aí dos X-Men da nova Marvel, né? Que é uma saga que saiu recentemente. Até está saindo ainda alguns encadernados com precinho relativamente em conta, comparado a outras coleções. E aí tem o arco completo dos X-Men para você ir comprando, tá? Gente, é o seguinte, o Black Hammer, né, foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei que não foi esses quadrinhos chamados mainstream, né? Marvel, DC e tudo mais. O quadrinho é escrito pelo Jeff Lemire e ilustrado, em sua grande parte, pelo Jim Armstrong e outra parte pelo Dave Stewart. Não adianta me aprofundar tanto assim no que o Jeff Lemire faz, quem ele é e tudo mais, porque isso você pode encontrar livremente aí na internet, tá? Mas o que você precisa saber sobre o Jeff Lemire é que geralmente as obras dele tratam dessa galera do interior, e aí vai evoluindo, papapá, tem uma trama de mistério. O Jeff Lemire trabalha bem nessa vibe aí.
Algumas pessoas amam Jeff Lemire, gostam da obra que ele produz, outros nem tanto, né? Tem duras críticas alegando que ele tem um enredo sempre repetitivo, o traço dele quando ele arrisca, né, a ilustrar tem suas limitações, tem suas dificuldades. Mas o interessante dessa obra do Black Hammer é parar para analisar como é que eu posso dizer, os fatos que contribuíram para que essa obra viesse a ser um sucesso. Né? O Jeff Lemire teve a ideia inicialmente de criar uma narrativa, de criar um quadrinho que pudesse homenagear os super-heróis que ele gosta, né? Que ele admira, que ele admirava, né, naquela época, e acredito que admira até hoje. Tanto que alguns personagens que eu vou citar aqui da história do Black Hammer, você vai associar com outros aí que já existem, tá? E o interessante foi o seguinte, ele começa a montar o projeto Black Hammer, né, do quadrinho e tudo mais, e ele tem que dar uma pausa, porque ele começa a pegar outras obras, né, tanto para escrever para Marvel, recebe encomendas para escrever quadrinhos para DC, outros quadrinhos independentes, né, com outra pegada também de super-herói. Alguns dizem que isso foi um fator muito importante do Black Hammer não ter continuado nesse período, porque o Jeff Lemire teve mais contato com o super-herói e, digamos, começou a pegar o jeito de escrever, né, quadrinho de super-herói, conhecer um pouco mais daqueles heróis que ele admira tanto. E, coincidentemente, o Jeff Lemire analisou, né, olhou para dentro de si mesmo e percebeu que não daria certo ele roteirizar, ou seja, escrever a narrativa e também ilustrar, né, fazer os desenhos aí da narrativa que ele estava produzindo. E aí veio a calhar, né, ele se encontrou aí com o Jim Ormston. E, cara, foi um encontro assim, como é que eu posso dizer, né, nos ditados populares, né, a casa e o botão, a tampa e a panela. Porque nessa pegada aí, o Jeff Lemire mostrou pro Jim, olha, eu tenho esses traços aqui e tal, eu tenho essas ideias aqui de personagens, e aí o que é que você acha? E aí o Jim começou a mostrar, né, ilustrar, mostrar a versão dele dos personagens, né, e tudo mais. E o Jeff ficou ali encantado com o traço do cara, né? O Jim já tinha uma bagagem aí artística muito maior nessa parte de ilustração. E o legal foi o seguinte, a publicação original de Black Hammer, o primeiro volume aqui, né, no Brasil, publicado pela editora Intrínseca, né, o primeiro volume aqui, e é originalmente publicado pela editora Dark Horse. E o legal, né, não tão legal assim, porque acontece uma coisa um tanto quanto desagradável, o ilustrador, né, o Jim, ele teve um problema seríssimo de saúde, se eu não me engano foi um derrame, no período de produção do material do Black Hammer. E geralmente o que acontece? Você afasta aquele profissional, deixa ele ali no processo de recuperação, né, e arranja um substituto. Em alguns casos, a substituição é recebida de bom grado, né, porque mantém ali a qualidade da produção, né, da ilustração e tudo mais. Mas não foi isso que a Dark Horse fez. Ela preferiu parar a produção, né, e o Jeff Lemire, como autor, né, como roteirista ali da obra, também concordou. Foi quase que... foi quase não, foi unanimidade. Não, gente, a gente para e espera o cara se recuperar. E assim, eu não pesquisei para saber se o Jim, quando voltou a ilustrar a Black Hammer, ele voltou com alguma sequela, né, desse problema de saúde. Mas os desenhos continuam impecáveis, né? Você não percebe uma queda na qualidade da ilustração. E é um traço, né, muito, 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 muito refinado. Tem todo um carinho, né, uma leveza no traço do Jim Ormston, que é muito bom, né? Eu gostei bastante da ilustração. E também a questão do trabalho das cores, né, da paleta de cores que é escolhida para essa obra. Eu vou postar algumas fotos, né, algumas imagens lá no Instagram, do @janela-central, e aí você fica por dentro do que eu estou falando, né? Vou ilustrar algumas coisas. Talvez eu grave um vídeo para o YouTube, mas eu acredito que não seja necessário, já que vai ter as imagens e você está ouvindo aqui o podcast na íntegra.
Vamos lá, eu vou passar aqui rápido pelos 4 volumes e contar para ti por que essa obra é tão boa, né? Esse podcast ele vai encabeçar uma sequência de podcasts de quadrinhos que não são de super-heróis. Né? Nós vamos falar também de quadrinhos super-heróis, né? Você pode deixar aí, deixar nos comentários, se você está em alguma rede social que dá para colocar aí um comentário, coloca aí pra gente, né? Sugestão. Daniel, fala sobre um quadrinho tal, sobre um livro tal, grava um podcast sobre esse assunto voltado para a área de literatura, tá? Então vamos lá. Black Hammer volume 1 é intitulado Black Hammer Origens Secretas, e aí eu vou contar um pouco aqui da obra dele. No resumo de capa, da 4ª capa, diz o seguinte: não há como fugir do misterioso purgatório de Black Hammer. Há 10 anos, eles salvaram Spiral City, mas foram exilados numa fazenda em uma pequena cidade-prisão, suspensa no tempo. Forçados a levar uma vida pacata e despojados de sua identidade como heróis, Abraham Slam, Menina de Ouro, Coronel Weird, Madame Libélula e Barbalien tentam voltar para casa. Como eles foram parar ali? Por que não conseguem sair? E o que é esse lugar, afinal? Esse primeiro volume da obra inclui os primeiros 6 fascículos originais, com a arte de Jim Ormston e colorido pelo renomado Dave Stewart. O livro ainda conta com o pós-fácil do autor Jeff Lemire, perfis da construção de personagens e esboços originais. Basicamente, esses heróis que eu acabei de citar aqui os nomes, eles têm algumas características e no primeiro volume eles vão sendo apresentados, né, já que o título aqui é Origens Secretas. Num primeiro momento, você tem eles como humanos normais, né, vivendo uma vida simples numa fazenda. Depois a narrativa começa a mostrar que no mundo real, né, digamos assim, no mundo comum, no lugar comum da narrativa, na cidade chamada Spiral City, a cidade é atacada por um vilão bem parecido com o Galactus, que é o Antideus. O Galactus ele é uma entidade cósmica e o Antideus não fica muito claro o que ele vem a ser. Mas aí os heróis se unem para combater essa ameaça suprema. Esse grupo de heróis eles agem, né, pelo menos agiam individualmente. Né? O Abraham Slam, ele é um cara ele era um cara magrinho que queria entrar para o exército e aí acabou treinando bastante, ficando bem forte. E ele é um cara comum, não tem poderes, ou seja, é uma homenagem aí ao Capitão América. Né? Outro também, o Coronel Weird, ele é acompanhado por um robô, né? E aí a Talkie-Walkie. E o Coronel Weird faz uma homenagem aos quadrinhos de ficção científica, né? Da Era de Ouro, Era de Prata aí dos quadrinhos. Eu particularmente não acompanhei porque eu não era nascido na época, mas não tenho quadrinhos assim dessa época na minha coleção. Tenho quadrinhos de ficção científica, mas não chega a ser parecido com o Coronel Weird e o que ele faz aqui no Black Hammer. Ele é um cara, né, um astronauta que é lançado no espaço junto com o seu robô como auxiliar, né, a Talkie-Walkie, e ali eles vão explorar o espaço. Eles acabam sendo engolidos por um portal que eles são teletransportados ali para um local no espaço chamado de Parazona, onde o tempo e o espaço são totalmente confusos, né? Não chega a seguir uma lógica que a gente já acompanha no mundo real. E isso mexeu muito com a cabeça do coronel. Vamos lá. Tem aqui a Madame Libélula, que ela é uma homenagem aos quadrinhos de terror também desse período, né? Anos 70, anos 80, os quadrinhos de terror, que ela é uma bruxa, e aí ela manipula a mente das pessoas, ela tem poderes mágicos. Tem a Menina de Ouro, que aí é uma homenagem a um herói bastante conhecido da galera, né? Que é o Shazam. Ela é uma moça que encontra um velho e ele diz que os poderes dele serão passados para ela quando ela disser o nome dele, né? E o nome dele é Zafran. Ou seja, fica bem nítido que é uma homenagem ao Shazam. Até o nome é parecido. E aí ela se transforma na Menina de Ouro. No caso dos quadrinhos da DC,
é um garoto, é o Billy Batson, se eu não me engano, ele de Shazam se transforma num adulto, né? O Shazam, o super-herói que tem lá os seus poderes característicos. No caso, à medida que a menina de ouro ela vai envelhecendo, que é a Gale, ela gosta de se transformar na menina de ouro porque ela volta a ser uma menina, né, com poderes, né, ela voa, ela tem super força e tudo mais. Porém, esse poder acabou sendo um peso, né, uma desgraça, quando a batalha do antideus acontece, eles derrotam o antideus, surge um clarão e eles são teletransportados para essa fazenda Black Hammer. Depois vocês vão entender por que se chama Black Hammer. E a menina de ouro ela é transportada não como adulta para essa fazenda, ela fica presa na forma de criança, vai com alguns poderes, né? Vai com os poderes de voar, né? Ter ali as suas características como heroína, mas ela não consegue mais reverter essa transformação. Ela passa a ser criança para todo sempre. Né? Ela fica presa ali naquela forma de criança e isso é muito frustrante para ela nesse período. Outro herói é o Barbalian, que faz uma referência ao Caçador de Marte, né, se eu não me engano, o marciano lá da DC, que o cara que vem de Marte é o alienígena que socializa com os humanos e aquela coisa toda. E para a gente poder fechar, tem o Black Hammer. O Black Hammer, que é o herói que tem um poder ali associado a um martelo e tudo mais. Então é uma homenagem ali aos heróis negros da época e também faz referência ao Thor. E o Black Hammer, né, acontece algo com ele aqui e a fazenda ganha o nome do Black Hammer. Ou seja, todos eles, no primeiro volume, vão ter a sua origem contada direitinho e tudo mais. Deixa aqui algumas coisas em aberto, tanto que o final do volume 1 deixa aqui algo em aberto, porque do meio da narrativa para frente, a filha do Black Hammer, que está ali, digamos, no mundo real, sabe que quando ela era criança existiam heróis e eles derrotaram um grande vilão chamado Antideus. E depois disso esses heróis desapareceram. Onde é que eles estão? Porque a população de memória curta meio que já foi só uma lenda, né? Existia um pessoal, não sei nem como era, que nome eles tinham. Eu só sei que aconteceu uma batalha aí. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo. E a filha do Black Hammer, ela não sossega, ela vai investigar. E aí tem um pouco da trama associada a ela nessa busca, né? É a única esperança que os heróis têm de serem resgatados desse limbo temporal que é a Fazenda Black Hammer. Se não ficou claro ainda, a Fazenda Black Hammer é uma outra realidade, né? Como se fosse uma realidade alternativa, onde eles estão presos. Eles não conseguem sair do limite daquela cidade, né? Algumas referências que vocês podem pegar para alguém que assistiu aquela série Once Upon a Time, né, onde os personagens dos contos de fadas ficaram presos ali numa cidade. Quem assistiu recentemente WandaVision percebeu que a Wanda aprisionou num certo perímetro, né, a população de uma cidade. Ou seja, basicamente é isso, né, uma redoma. Eles estão presos num local e eles tentam sair e acaba não dando muito certo, acontecem umas coisas meio bizarras e tudo mais. Tem duas estratégias dentro da narrativa deles serem resgatados. A primeira é a filha do Black Hammer, né, digamos aí no mundo real, tentando encontrá-los, saber onde é que eles foram parar. E em contrapartida, lá nesse limbo, né, nessa fazenda Black Hammer, a Talkie-Walkie, né, que é a robô que é auxiliar do Coronel Weird, ela desenvolve algumas sondas espaciais e fica lançando para o espaço. Às vezes a sonda no meio do caminho dá problema e nem consegue alçar um voo tão alto. E aí tem esses dois pontos aí que você precisa analisar, tá? O enredo do Black Hammer se estende aí para o volume 2, que traz como título Black Hammer, o evento. Inicialmente você não tem essas informações do que foi que aconteceu realmente,
nesse período para que os heróis tivessem esse teletransporte, essa coisa bizarra de sair do mundo real, né? O volume 2 aparecem outros ilustradores aqui, né? No Jeff Lemire ainda como roteirista, o Jim Olmston, o David Rubin e o Dave Stewart, né? Que havia aparecido no primeiro volume e permanece aqui como colorista do volume 2. O volume 2, né, o Black Hammer ganhou como melhor série original de 2017, ganhou o prêmio Eisner, inclusive prêmio Eisner como se fosse o Oscar da literatura em quadrinhos. A capa do volume 2 já traz um pouco aí da busca, já traz meio que um spoiler do primeiro volume, né, ou o spoiler do segundo volume mesmo, né? Tem o Black Hammer e a filhinha dele, como se fosse a sombra do Black Hammer, segurando o martelo, e a filhinha dele diante de uma lápide, que está escrito "Descanse em paz, Joseph Weber", o Black Hammer. Então a gente já sabe que um desses heróis morre, né, que é o Black Hammer, e aí a galera fica reclamando, né, hoje em dia, de spoiler que estraga a experiência, mas na verdade não é o fato em si, mas é o motivo dele ter acontecido que vai dar uma nova direção para o quadrinho. O volume 2 já introduz aqui um pouco da narrativa de quem foi o Black Hammer, os poderes que ele tinha, e logo de cara já mostra o que acontece com ele. É algo bem bizarro, tá? E isso, o que acontece com o Black Hammer, acaba refletindo no psicológico das pessoas. Lá bem na frente você entende por que tal fato acontece com o Black Hammer, né? Dele acabar morrendo. Apesar dos heróis terem ainda seus poderes, o Barbalin, com uma aparência alienígena, ele tem o poder de mudar a sua aparência. Então, quando ele vai para uma cidadezinha ali perto da fazenda, ele toma forma humana. A menina de ouro, ela consegue voar, mas obviamente no meio daquelas pessoas ela não usa os seus poderes. E aí tem todo um desenvolvimento ainda dos personagens, né? Eles são aprofundados ali, tem todos os seus dramas. A Madame Libélula tem uma carga emocional muito forte, né? Ela tem uma história muito boa de se contar. E o volume 2 vai se passando muito nessa região chamada Parazona. Você vai entender um pouco como é que é essa Parazona, e vai servir também de um flashback de quando eles eram os heróis, né? O que é que acontecia quando eles eram heróis, o que é que eles faziam, né? Quem que eles iam resgatando e tudo mais. Um pouco do que eles viveram no meio dos humanos. E aí, tanto o volume 1 como o volume 2 tem aqui os extras, né? Alguns comentários do próprio Jim. E no volume 1, né, teve o pós-fácil ali do Jeff Lemire e também do Jim. E aqui no volume 2 você tem os rascunhos do Jim e alguns também, acredito, do Jeff Lemire. A quarta capa traz o resumo da seguinte forma: a fazenda nunca mais será a mesma. Há 10 anos eles vivem isolados numa fazendinha pacata. Ou seja, depois do evento que eles derrotaram o antideus, passaram-se 10 anos. Eles ainda estão presos lá. Passam os dias entre a resignação e as lembranças de seus feitos heróicos, pois não há como sair dali. De repente, uma visita, e ela vem de Spiral City. Está à procura de Black Hammer e conseguiu romper as barreiras invisíveis daquele fim de mundo. Sua chegada dá aos heróis novas esperanças de escapar, mas também evoluiu para cenários trágicos. Esse barulhão aí de motor aí, de moto aí, o podcast acontece enquanto a vida acontece, né? Sequência de Black Hammer, Origens Secretas, eleita melhor série original de 2017 pelo prêmio Eisner Award. Este segundo volume dá continuidade à história em mais 6 fascículos, além de conter esboços e artes de capa originais e outros detalhes do processo de criação. Publicação original da editora Dark Horse e no Brasil, publicado pela editora Intrínseca. Então o volume 2, dos 4 volumes, ele é... Olha, o volume 1 ele é um pouquinho mais fininho, né? E o volume 2...
ele é um pouco mais grosso. Tanto que quando eu comprei o volume 2, eu achei até interessante, porque, nossa, à medida que vai passando aí a história, né, tem mais detalhes e tudo mais, aquela coisa toda de colecionador, né. Tem uma lombada bem legal, né, tem aqui, cada volume vai ter um dos personagens. O primeiro personagem na lombada aqui vai ter o Black Hammer, no volume 2 vai ter a Menina de Ouro. A gente já passa aqui para o volume 3, que vai ser a Madame Libélula aqui na lombada, né, uma lombadazinha que oscila do laranja para o vermelho. Black Hammer, volume 3, vai ser Era da Destruição, parte 1, ainda com a mesma equipe, e aí inserido agora o Todd Klein, como aí parte do colorista, né? E as cores mantêm o mesmo padrão. O próprio Black Hammer faz referência a outras obras do Jeff Lemire. Saiu uma série na Netflix chamada Sweet Tooth, e aí tem um personagemzinho que acaba aparecendo e faz referência à obra do próprio autor, né? Uma brincadeira aí do próprio autor. Nessa Era da Destruição, parte 1, o Jeff Lemire vai focar na filha do Black Hammer e ela vai em busca de um meio para tirar esses heróis dessa fazenda, né, desse limbo temporal. E aí, para não estragar aqui a experiência do leitor, vai ter toda essa saga, né, vai ter todo esse caminho aí da filha do Black Hammer tentando tirar os heróis dali, mas ao mesmo tempo há um dilema. Por exemplo, heróis que já estão mais velhos, como por exemplo o Abraham Slam, né? Para quem assistiu Vingadores Ultimato, viu que o Capitão América voltou no tempo, né, para entregar as joias do infinito, e lá mesmo ficou, né? Ou seja, ele estagnou no tempo e foi viver a vida dele, né, envelhecer, já que a maioria dos heróis tem superpoderes, um envelhecimento mais lento. O Capitão América não, resolveu envelhecer ali, de forma tranquila. Uma coisa interessante de se pensar é que o Abraham Slam, ele não é mais aquele herói forte, né, e tudo mais. Ele já é um senhor de idade, já se passaram 10 anos desde a última batalha. E ali ele tem uma relação amorosa com uma das moradoras ali daquela localidade, né, porque próximo da fazenda onde os heróis moram, né, e eles fingem ser uma família, o pessoal da cidade sempre acha eles um pouco esquisitos, né, porque eles são muito isolados e tal. Um dos poucos contatos que eles têm com a cidade, de todos eles, o Abraham Slam é como se fosse o patriarca, né, o pai da família ali. O Barbalian, ele toma a forma humana e vai à cidade, frequentando a igreja, ajudando em trabalhos sociais, né, na forma humana, sendo ali abre aspas, né, filho do Abraham. A Menina de Ouro, né, a Gale, como ela está presa no corpo de criança, mesmo sendo adulta, ela tem que frequentar a escola. Gente, imagina que chato, você adulto tendo que frequentar eternamente ali a 5ª série, a 4ª série, né, e ela é pega na escola fumando, ela é pega nas ruas da cidade bebendo, e aí rola toda uma problemática para o Abraham, que faz ali o papel do avô, né, e ela fala palavrão, ela tem uma conduta totalmente em desacordo com a postura de uma criança da idade dela. Então tem toda essa problemática aí da Gale, né? Em contrapartida, o Abraham tenta ali se estabelecer na cidade porque ele já tem uma certa idade, já está velho, cansado, quer sossegar, né? Inclusive, um dos maiores motivos não é só ele, né? Ele se apaixona por uma das personagens ali do local onde eles estão. Alguns dos personagens dessa busca incessante, né, enfrentam muitos problemas, e aí você finaliza o volume 3 ainda nessa construção de como é que esses heróis foram parar na fazenda, como eles foram parar lá, por que eles ainda permanecem lá, não conseguiram voltar, né? E muitos porquês começam a ser incitados ainda mais. Acredito que o ápice da narrativa do Black Hammer vem aqui para o volume 3. Dias de caos e destruição se aproximam. Ao vencerem o poderoso e maligno antideus,
Os maiores heróis de Spiral City desapareceram sem deixar vestígios. Todos acreditam que eles estão mortos, mas há 10 anos Abraham Slam, Menina de Ouro, Coronel Weird, Barbalian e Madame Libélula vivem isolados em uma fazenda fora do alcance do tempo, relegados ao esquecimento. Até que uma visita inesperada mostra que o caos e a destruição do passado eram apenas um prenúncio do que está por vir. Neste terceiro volume de Black Hammer, considerado a melhor série original de 2017 pelo Eisner Awards, grandes segredos e revelações vêm à tona. Além de 5 fascículos, a edição contém os esboços das artes da capa originais e detalhes do processo de criação. Assim como no volume 3, nós temos aí o ápice da narrativa. O volume 4, que chega a ser até mais grosso, acredito que tenha mais páginas. Deixa eu só fazer um comparativo aqui. Isso. Vai ter mais páginas do que o volume 2, um pouquinho mais grosso aqui, e um material de alta qualidade, e de capa cartão. Aí não vai ter aquelas orelhinhas, nas capas. O resumo da quarta capa do volume 4 diz assim: o equilíbrio do universo está por um triz. O equilíbrio do universo está por um triz. Depois de 10 anos numa fazenda isolada e misteriosa, você vê que tem alguns fatos que se tornam repetitivos, nas pequenas sinopses dos volumes. É até melhor porque você evita de ter spoiler. Alguns fatos podem ser ditos, não interfere muito no ápice da narrativa. É até interessante que você já fique sabendo de algumas coisas, para ir montando aí o quebra-cabeça. Depois de 10 anos numa fazenda isolada e misteriosa, levando uma vida bem diferente daquela de seus dias de glória, os antigos heróis de Spiral City finalmente descobrem o que os prende ali. Eita! Porém, esse é apenas o começo de uma série de revelações que vai abalar o mundo deles para sempre. Antes de cair no esquecimento, Abraham Slam, Menina de Ouro, Coronel Weird, Barbalian e Madame Libélula venceram o maligno antideus e salvaram a cidade. Mas o caos volta à tona quando menos se espera. E agora, confrontar as decisões do passado pode ser o único jeito de garantir o futuro. Este quarto volume de Black Hammer, eleito melhor série original de 2017, contém 8 fascículos que dão continuidade à impactante história que é sucesso de público e crítica, além de esboço das artes e detalhes do processo de criação. Ainda publicação original da editora Dark Horse e publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Você quer comprar quadrinhos em conta, Eu não estou nem recebendo pela propaganda, mas você pode encontrar no catálogo da Intrínseca, dando uma pesquisada aí na própria Amazon mesmo, sobre esses quadrinhos. Quer pegar em promoção? Vai ter links disponíveis na nossa lojinha lá na Amazon, tá? A gente tem uns links também que você pode estar comprando por eles e ajudando a gente aqui no canal. Geralmente estão disponíveis nos nossos vídeos lá no youtube.com/janela central. Nesse quarto volume, o primeiro arco, o primeiro fascículo aqui, que vai ser Era da Destruição, parte 2, que é o título aqui desse quarto volume, tem uma pegada bem cartunesca, o Coronel Weird tentando encontrar um meio de resgatar toda a galerinha que está presa lá nas fazendas do Black Hammer. Ele vai passeando aqui por dentro da Parazona e tem muitas homenagens aqui, algumas referências, a pessoas, a personagens, tanto que o próprio Jeff Lemire aparece como um gigante e o Coronel Weird meio que tem que entrar na mente dele, tenta falar com ele, alguma coisa desse tipo, tá? E aí vamos que vamos. No decorrer da história, obviamente, você tem aí segredos revelados, você tem a finalização de um arco que, eu estava até analisando o vídeo que o Vinícius do canal 2 Quadrinhos fez em relação ao quarto volume, ao encerramento desse arco do Black Hammer. Para alguns pode ser um final empolgante, que dá uma esperança do que virá depois, se é que vai ter algo depois.
e outra é um tanto quanto frustrante, porque se você parte da ideia de que é um arco fechado, então você quer que as coisas se resolvam ali e acabou. Porém, dá essa esperança de que vai ter algo mais. Notícias que saíram lá fora e, né, respingaram aqui no Brasil é aí de que o Black Hammer, né, aí o Jeff Lemire, tem a interesse em dar continuidade a essa narrativa. Já saíram alguns spin-offs, né, algumas publicações extras dos personagens, né, com aventuras extras, acredito eu, para que você venha a entender como foi que eles vieram parar aqui dentro dessa narração aqui do Black Hammer. Como eu disse a vocês, apesar de ser um grupo de heróis, eles agiam individualmente, cada um ali nas suas aventuras, né? O que é comum no universo dos heróis, né? A não ser uma HQ como a do Quarteto Fantástico, por exemplo, né? Que é o grupo ali que interage junto. Apesar de que uma vez ou outra um deles vai participar de uma aventura de um outro herói ali sozinho e tudo mais. É diferente, por exemplo, dos Vingadores. Cada um ali vai ter a sua publicação em carreira solo, né, digamos assim, as suas próprias aventuras. E aí forma a equipe. Mas no caso do Black Hammer, não existe equipe, nem mesmo em publicações. Eles são heróis separados, que nem os Vingadores, aí eles se juntam para formar os Vingadores, né? Não. Os heróis de Black Hammer, eles sempre agiram individualmente, cada um na sua narrativa. Então torna-se até um pouco difícil de se conviver num certo período, porque são pessoas, né, são heróis que não têm contato de jeito nenhum. E aí naquela batalha ali do antideus, uma vez ou outra que um estava combatendo um crime, combatendo ali um vilão, nananã, aí o outro passou, ajudou ali e acabou e pronto, né? Até porque Spiral City não passa a impressão de ser uma cidade tão grande, tá? Então, galera, é o seguinte, que você possa, nós vamos combinando aqui para o encerramento, um encerramento bem rápido, né? Recomendando aí as nossas redes sociais e contribuir para o nosso trabalho, se for possível, que já foi dito já no começo do podcast. Tenta ler coisas que não seja só Capitão América, Vingadores, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, enfim. Tenta ler algo além. Tenta ler outras coisas que não estejam associadas especificamente a esses heróis. Mas Daniel, Black Hammer é sobre super-herói. Sim, é. Mas é interessante partir de uma outra visão, um outro estilo. Quando você lê Black Hammer, é uma ótima HQ para você sair desse universo Marvel DC, porque ainda assim é sobre super-herói, mas é com uma outra pegada, é um outro estilo. Você até se surpreende com muita coisa, né? É uma HQ um pouco mais, como é que eu posso dizer, rica em narrativa, em enredo, né? Eu gostei bastante. Numa escala de 0 a 10, eu acredito que eu daria aqui 8,5, 9. De 8,5 para 9 aí. 8,5 para os mais realistas, 9 para os mais otimistas. Tá? Nós vamos ficando por aqui. Espero que na próxima semana saia aí mais um podcast. Provavelmente não sobre literatura. Talvez sobre cinema, talvez sobre a vida. Enfim, manda dicas aí de temas para a gente trabalhar aqui nos nossos podcasts, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, vamos ficando por aqui. Valeu, até a próxima e tchau.